favor, alguém me diga aí se o som tá bom. Ah, eu esqueci o fone. Por favor, me digam aí se o som tá bom, se tá tudo ok, pra gente começar daqui a pouquinho. Ainda temos aí uns 3 minutinhos para esperar as 8 horas. Hoje nós vamos abordar o tema casamento e divórcio segundo a doutrina espírita. Espero que seja uma reflexão importante para todos. Com certeza, mesmo as pessoas não casadas vão se beneficiar dessa reflexão, porque na verdade não diz respeito só ao casamento, mas a qualquer união, né? Qualquer relação pessoal. Vamos aguardar mais 2 minutinhos então. Por favor, alguém me diga aí. Oi, Leda, tudo bom? Por favor, me diga se o som tá ok. Oi, Marta, tudo bom? Bom receber vocês aqui. Pelo jeito o som tá bom, porque ninguém reclamou. Acho que tá tudo ok. A gente já vai começar daqui a pouquinho. Boa noite, pessoal. Mais alguém entrou aí? Vamos então iniciar. São 19h59. Vamos iniciar fazendo... Ah, ok. Obrigada, Marta, pelo seu retorno. Então vamos nos harmonizando, pedindo aos nossos anjos de guarda que nos amparem sempre, que nos auxiliem, que nos façam cada dia mais pessoas de bem, que nós possamos ouvir seus conselhos através de das nossas intuições, né? As ideias que eles colocam para nós, que Jesus nos ilumine, que Deus proteja a todos nós, proteja o nosso mundo passando por um período tão conturbado, que nós possamos, apesar de tudo isso, ter oportunidade de crescer, aprender com essas experiências todas. Então vamos iniciar. A nossa reflexão de hoje é sobre o casamento e o divórcio e a forma como a doutrina espírita encara esses assuntos. E hoje, quando eu estava preparando o material, né, revendo os textos que eu já tinha selecionado, eu percebi que, na verdade, esse tema, inicialmente focado na questão matrimonial, na questão de casal, né, de relacionamento conjugal, na verdade é um assunto que diz respeito a qualquer relação humana, pais e filhos, irmãos, sogro e genro, sogra e nora, qualquer relação pessoal, qualquer relação humana, relações com conflito. Essa reflexão serve para todas elas, então. Obviamente, a questão do divórcio é focada na questão do casamento. Mas, se a gente for pensar bem, um filho que abandona seus pais quando já são idosos é uma espécie de divórcio, né? Pais que abandonam as crianças, enfim. São relações humanas e todas elas estão regidas pela mesma lei. E com isso, então, espero que essa reflexão nos ajude
a entender melhor o nosso papel dentro desse contexto social, de família. Não só o nosso papel, mas também a nossa tarefa, a nossa forma de encarar essas relações humanas. Então, antes de começar propriamente, a gente tem que lembrar que todos nós somos espíritos que estamos passando por uma experiência material nesse mundo, e essa experiência tem o objetivo de nosso aprimoramento, assim como todas as outras que vieram antes, e as próximas experiências todas têm a função do nosso aperfeiçoamento. Então, isso é uma coisa inicial. Segundo lugar, a gente tem que lembrar que todas as dificuldades que nos acontecem, inclusive essas dificuldades de relacionamento humano, né, que a gente comentou, não só do casamento, mas pais e filhos, irmãos, genro, nora, enfim. Todas essas relações fazem parte desse contexto de burilamento, de aperfeiçoamento. Então, todas as dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida, inclusive essas relacionadas à família, elas têm uma razão de ser, e essa razão de ser é o aperfeiçoamento. Então, muitas vezes, nós temos essa ilusão de que a vida é para que a gente aproveite, que tudo vai correr umas mil maravilhas, mas que, na verdade, todos nós temos, então, problemas a enfrentar. E lembrando, então, que Deus é justo, Deus é bom. Então, esses problemas não estão diante de nós por acaso. Tem algum motivo, e esse motivo é justo. E em relação, então, ao casamento, a gente tem que considerar, então, que as dificuldades do casamento também fazem parte dessas dificuldades para o nosso aperfeiçoamento. De acordo com o livro Nosso Lar, numa conversa que o André Luiz teve com a dona Laura, que é a mãe do Lísias, né, aquele amigo dele, aquele enfermeiro, a dona Laura comentou que aqui na Terra os casamentos, né, são raríssimas as uniões que acontecem entre almas gêmeas, reduzindo os matrimônios de almas irmãs, né, ou afins, quer dizer, aqueles casais com muita harmonia, que se dão bem, que a gente vê por anos e anos, né, o casal sempre bem, e que, palavras dela, a esmagadora porcentagem dos casamentos é de ligações de resgate. Então, o que significam ligações de resgate? São dívidas obtidas em encarnações anteriores, problemas que foram causados anteriormente, e estamos aqui então para resgatar, para corrigir essas dívidas, para botar em dia essas contas que nós temos com os nossos companheiros e também com a justiça de Deus. E nesse sentido, os casamentos que são para resgate, essa combinação é feita antes da nossa encarnação. Então, todos nós temos, antes de encarnarmos, antes de renascermos, uma combinação, um acerto por meio dos nossos mentores, os nossos orientadores espirituais. Se nós tivermos condições de resolver por nós mesmos vamos tomar essas decisões, ou às vezes pode ser que essas decisões sejam impostas, né, dependendo das condições em que nós estamos no mundo espiritual. Então, essas resoluções são tomadas lá na espiritualidade antes que a gente renasça.
No livro O Consolador, o benfeitor Emmanuel, né, o guia de Chico Xavier, explica que o matrimônio na Terra é sempre resultante de resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação. E que essas resoluções podem ser por orientação dos mentores mais elevados, quando a pessoa não possui o indispensável preparo para fazer essa definição, ou são compromissos assumidos conscientemente pelas pessoas. E com isso, então, as uniões ficam previstas antes mesmo que a gente nasça. Sendo que algumas são provas expiatórias, né, muito difíceis, outras são missões para regeneração. E aí, quando Emmanuel nos coloca essa afirmação, a gente pode pensar assim, mas então, será que todo casamento humano foi programado? Será que todas as uniões conjugais foram programadas na espiritualidade antes do nosso renascimento? E aí quem nos responde essa questão é Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, e nesse livro ele faz um estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. E ele, então, diz que a maioria dos casamentos realmente foram combinados antes, né? Antes do renascimento de cada um de nós. Mas que, às vezes, menos frequentemente, acontecem o que ele chama de casamentos acidentais, entre aspas. E que, nesse caso, ocorre um encontro casual e uma atração momentânea que acaba unindo aquelas duas pessoas e acontece então aquela união que não havia sido programada. Por quê? Porque o livre-arbítrio de cada um de nós é soberano. Então, nesses casos, são uniões que não estavam planejadas, mas acontecem. E nesse caso, como houve então esse contato entre as pessoas, isso pode até mais para frente gerar então futuros encontros, né? Futuros até talvez débitos em outras encarnações, mas que a maioria mesmo dos casamentos foi planejada. Então, voltando então, já que a maioria foi planejada, vamos voltar então a tratar do assunto desse planejamento. E esse planejamento, André Luiz também no livro Missionários da Luz, ele apresenta um exemplo. Ele mostra uma reunião no mundo espiritual e o caso é de um casal chamado Raquel e Adelino, né? São as duas pessoas que já tinham sido um casal numa existência anterior, e eles haviam sido prejudicados por um amigo da família, de nome Segismundo. E nessa reunião do mundo espiritual houve a combinação, então, de que o casal se uniria novamente e que receberiam Segismundo como filho, para que então houvesse a harmonização entre essas pessoas, né? Considerando os prejuízos, considerando o problema que eles tiveram na encarnação anterior. E ainda outros exemplos, né, de resgates dessa forma são dados por Emmanuel também no Livro da Esperança. Lá nesse livro tem um capítulo que se chama Uniões de Prova. E aí, nesse caso, ele fala das uniões em geral. Ele não quer dizer, ele cita casamentos, a gente vai ver daqui a pouco, mas ele cita também outras uniões, né? Como eu estava comentando agora há pouco, que essa reflexão que nós estamos fazendo serve também para outros tipos de relação humana, pais e filhos, irmãos e etc. Então, os exemplos que Emmanuel coloca. Ele fala assim, o esposo arbitrário e rude, né? Aquele marido violento, que te pede heroísmo constante, né? Pede o heroísmo da mulher para suportá-lo, né? É o mesmo homem
de outras existências, de cuja lealdade tu escarneceste, zombaste, o que acentuou o seu lado agressivo. Gente, lembrando que esses exemplos que ele está dando, a gente não pode generalizar, tá? Então, a gente não pode, a partir daí, achar que todo marido violento é porque a mulher, numa existência passada, não agiu corretamente, tá? Então, ele dá exemplos colocando no geral, não é para a gente colocar isso em cada pessoa que a gente encontre da nossa relação pessoal, porque senão isso ia ficar realmente, né, difícil. Aí ele continua: os filhinhos doentes que te desfalecem nos braços por doença ou deficiência do corpo ou da mente são as almas confiantes e ingênuas de experiências terrestres anteriores que tu impeliste friamente a pavorosas quedas morais. Então, aquelas crianças tinham tido quedas morais causadas pela que é atualmente mãe. Então, ela foi encarregada de cuidar deles para que eles se regenerassem nessa existência atual. E aí ele continua: a companheira intransigente e obsedada que te envolve em farpas magnéticas de ciúmes é a mesma jovem que outrora tu enganastes com falsos juramentos de amor, levando-a à degradação ou à loucura. E depois ele dá um exemplo que não é de casamento. Ele fala assim: os pais e chefes tirânicos, sempre dispostos a te ferirem o coração, revelam a presença daqueles que foram teus filhos em outras épocas e nos quais tu plantaste o espinheiro do despotismo e do orgulho, e estão hoje contigo para que tu lhes renoves o sentimento de bondade e de perdão sem limites. Então, com esses exemplos dados por Emmanuel, a gente vê então o quanto é importante, se nós tivermos condições, forças, de realmente suportar, de tolerar, de contornar esses obstáculos impostos por essas dificuldades familiares, porque justamente eles foram colocados no nosso caminho para o nosso aprendizado e para o nosso aperfeiçoamento. Então, isso significa que uma certa dose de boa vontade, paciência, podemos até colocar uma certa dose de sacrifício, é interessante, então. Então, nesse sentido, a doutrina espírita nos dá esse rumo, no sentido de que todo sofrimento tem um motivo, tem uma razão, e que se a gente conseguir tolerar aquilo lá, nós vamos nos beneficiar, porque o nosso Pai de amor, ele nos coloca sempre dificuldades para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Sempre lembrando que nós estamos aqui para reparar aquelas faltas que nós tivemos, né? Porque estamos no mundo de provas e expiações, e lembrando então que justamente a reparação dessas faltas envolve 3 fases, né? O arrependimento, a reparação e a expiação. Então, todas essas dificuldades são colocadas para o nosso aperfeiçoamento. E aí, como eu comentei, entra o papel do Espiritismo, que nos dá um rumo, que nos dá uma esperança. Então, a gente tem que colocar em Deus a nossa confiança de que aquelas dificuldades são merecidas, né? Merecidas por nós, e que temos que enfrentar, podemos utilizar da oração, né? Da prece, pedindo força, pedindo coragem, confiando na bondade e na justiça de Deus, que não coloca nada que não seja possível de ser suportado, né, na nossa frente, e nos dá a força necessária para a gente justamente passar por aquilo. Então, até agora, a gente falou do casamento e das dificuldades.
Só que tem um problema. Pode ser que, às vezes, a dose de sacrifício, a dose de tolerância, né? Cada um tem um limite. E, às vezes, aquele cônjuge, né? Aquele marido ou aquela mulher, acaba ultrapassando também dos limites do aceitável, né? E gerando um tal problema, um tal nível de violência, que pode ser física, mas às vezes é uma violência psicológica que é tão prejudicial quanto, que torna aquela situação intolerável. Porque, como nós sabemos, todos nós temos o livre-arbítrio. Então, é possível que em determinado momento aquela situação fuja do controle. E é por isso que a gente vê aí nos noticiários, infelizmente, casos até de morte, de assassinato, feminicídio, enfim. E como a gente comentou, esse problema não é só conjugal, né? Irmão contra irmão, enfim. Então, pode ser que a situação chegue num ponto que, ao invés de quitar um débito, de acertar uma conta que tinha ficado pendente, aquela conta aumente, aquele problema se multiplique. E aí entra, então, a questão do divórcio, né? Quando a coisa chega num ponto intolerável. É possível, né? Infelizmente, e a gente vê muito isso acontecer. E aí, isso também é comentado por Emmanuel num livro que se chama Vida e Sexo. Nesse livro, o capítulo 8 se chama justamente Divórcio. Ele fala sobre isso. E aí ele fala o seguinte: partindo do princípio de que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio, a rigor, não deve ser facilitado. Claro, não vai divorciar por qualquer bobagem. Porque é nos laços matrimoniais que se operam burilamentos e reconciliações para a necessária sublimação das almas, né? Como a gente tinha colocado. O casamento, então, é um instituto benemérito, né? Que promove o bem, que acolhe inicialmente com muita alegria e esperança, né? No início do casamento, aqueles que a vida aguarda para o trabalho do aperfeiçoamento e a burilação. Entretanto, a sabedoria divina, o próprio Emmanuel coloca, a sabedoria divina jamais institui princípios de violência. E, por vezes, o companheiro ou companheira volta ao exercício da crueldade que tinha lá na outra encarnação, seja através do menosprezo, do desrespeito, da violência, da deslealdade, e o cônjuge prejudicado nem sempre encontra recursos em si para se sobrepor àquele processo de dilapidação moral de que é vítima, e às vezes até física, né? Então, apesar de que em muitas situações agrava, né, os próprios débitos, porque não conclui, né, aquilo que tinha sido planejado, a pessoa dispõe da capacidade de interromper, recusar, modificar, discutir ou adiar aquele compromisso que tinha sido assumido. E aí, nesses casos, a reparação surge como uma bênção necessária, né? Evitando até situações extremas como assassinatos e suicídios. E o cônjuge prejudicado encontra na própria consciência o apoio da autoaprovação para renovar o seu caminho. Então, a pessoa faz uma análise e diz, olha, eu tentei tudo que foi possível, mas não deu. Acolhendo ou não, né, nova companhia para a jornada humana. Ela pode até refazer, né, uma nova união. E aí o Emmanuel ainda diz, com isso não estamos estimulando o divórcio, mas somente reconfortando e reanimando os irmãos em dificuldade nos casamentos de provação, a fim de que se sobreponham às próprias suscetibilidades e aflições,
vencendo as duras etapas de regeneração ou expiação que rogaram antes do renascimento no plano físico. Assim, é justo reconhecer que a escravidão não vem de Deus e que ninguém possui o direito de torturar ninguém. O divórcio, então, baseado em razões justas, é uma providência humana claramente compreensível nos processos da evolução pacífica. E aí, sobre o divórcio, ainda sobre o divórcio, a própria codificação apresenta também, no Evangelho segundo o Espiritismo, a colocação dos espíritos superiores, que transmitiram essas mensagens ao Allan Kardec, e eles também falam sobre o divórcio. No capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Não separeis o que Deus juntou. Então, eles comentam essa frase de Jesus, não separeis o que Deus juntou, e esse capítulo tem duas partes. Uma se chama A Indissolubilidade do Casamento e outra se chama O Divórcio. E aí eles dizem o seguinte: imutável só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países, mas as leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. Então, eles até, eu dei uma resumida, mas eles até citam que o casamento, dependendo do local, do país, é encarado de forma diferente. E no casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem, com novas crianças. Nessa união, então, impera a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos filhos e que fossem dois e não apenas um, a cuidar das crianças, dos filhos, e ajudá-los a progredir. E aí os próprios espíritos superiores perguntam: mas nas condições normais do casamento, a lei do amor é sempre levada em consideração? E eles respondem: quando a afeição de dois seres que foram atraídos por sentimentos recíprocos é rompida, então a lei do amor não foi levada em conta. Nesse caso, não se considerou a satisfação do coração, e sim a do orgulho, da vaidade, da cupidez, enfim, dos interesses materiais. Nem a lei civil, nem os compromissos assumidos podem suprir a lei do amor, se esta não comandar a união. Daí, então, as uniões infelizes que acabam até em crimes, o que é uma dupla desgraça que se evitaria se fosse seguida a lei do amor. Quando Deus disse, sereis uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras devem ser entendidas como referência à união segundo a lei imutável de Deus, que é amor, e não segundo a lei mutável dos homens. Então, o divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente, isso os próprios espíritos estão dizendo, o que de fato já está separado. Porque aquelas duas almas, na verdade, já se separaram, quando chega naquele ponto do divórcio. O divórcio não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens fizeram, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a divina lei do amor. Então, nós vemos aí que, mais uma vez, o divórcio não é de forma nenhuma, como é que a gente poderia dizer? Eles não estão incentivando, mas estão colocando que realmente algumas condições
é melhor que ocorra uma separação para que aquela dívida que existia entre aquelas pessoas não se agrave, não se complique ainda mais, né? Aumentando aquele débito. Como a gente comentou, né? Crimes, assassinatos, enfim. E aí a gente pergunta assim, mas então, nesses casos, os dois cônjuges tinham combinado de resgatar dívidas que um tinha prejudicado o outro, então voltaram novamente para resolver aquilo, então o que tinha sido prejudicado agora vai ser ajudado, só que o processo foi interrompido. E aí, como é que será que fica? A combinação não chegou no fim, o ajuste que tinha sido combinado não foi possível. E aí, mais uma vez, Emmanuel nos explica, lá no livro da Esperança, no capítulo 76, que se chama Uniões de Prova. E ele diz assim: o divórcio, a retirada, a rejeição, às vezes constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre não passam de moratórias. Lembrando que uma moratória é um aumento do prazo para o pagamento de uma dívida. Então, na verdade, significa que aquela dívida, aquele resgate que tinha sido combinado, ele simplesmente está sendo adiado, né? Não foi possível, essa encarnação tinha sido planejada para resolver aquele problema, não resolveu, fica para a próxima. Para um resgate posterior, em condições mais difíceis, com juros de escorchar, que significa juros muito altos. Então, quando uma dívida é jogada mais para frente, se coloca um juro extra. Então, significa que as situações ainda vão estar um pouco mais complicadas. Então, meus amigos, o que eu tinha para trazer para vocês era isso. Espero que essa reflexão nos ajude a todos nós a enfrentarmos as dificuldades. E, como eu comentei, não são só as dificuldades do casamento, as dificuldades das relações pessoais, filhos, irmãos, sogro, genro, nora, qualquer pessoa difícil da nossa convivência, né? Para que a gente aprenda com maturidade, com essa capacidade de entendimento que a doutrina espírita nos traz, que nós consigamos entender melhor, suportar melhor, ter mais paciência, ter mais tolerância, né? Porque a gente viu aqui que se a gente bate de frente, não consegue resolver o problema, ainda vai jogar para frente, jogar para uma próxima encarnação, jogar para uma próxima ocasião, e muitas vezes a coisa pode se complicar um pouco mais. Então, que com isso a gente consiga aprender, refletir, e como sempre a doutrina espírita nos explica, nos dá conforto, nos dá esperança de que todo sofrimento tem um motivo, tudo tem um motivo justo. Se estamos passando por isso é por merecimento, né? Quer dizer que precisamos daquilo. Então vamos fazer agora uma breve prece, agradecendo aos nossos mentores, aos nossos guardiões, agradecendo ao Mestre Jesus por todo o ensinamento, por toda a palavra, por todo o consolo, que nós possamos a cada dia nos manter firmes nessa fé que nos auxilia tanto. Agradecemos a Deus por mais essa encarnação, por mais essa oportunidade. E que nós possamos, com essa reflexão de hoje, aproveitar muito melhor essa oportunidade que nos foi dada. Graças a Deus.
Boa noite a todos, obrigada pela presença e até a próxima.